Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos resolver algumas questões sobre a Idade Média, esse que é para muitos um dos mais interessantes períodos da história europeia. Nós não vamos fazer questões sobre a história da Europa medieval oriental. Nós não vamos tratar, por exemplo, muito sobre o Império Bizantino, nós não vamos tratar também sobre outras realidades históricas e geográficas que não sejam a Europa Ocidental propriamente dita, né? Portanto, nós vamos fazer algumas questões sobre a Idade Média mais ocidental mesmo, por mais que tenha questões sobre as cruzadas, que também aí envolve, né, a parte oriental da Europa e, enfim, o Oriente Médio em si, mas nós vamos focar em questões sobre a Idade Média ocidental. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ao final do vídeo, se gostarem, curtam, comentem, né? Vamos à primeira questão diz o seguinte, e lembrando, todas essas questões são questões de concursos para professor de história, o que não significa dizer que outras pessoas interessadas em outras provas não possam usá-las para estudar o conteúdo, né? Já que Idade Média costuma cair em muitos tipos de exames, inclusive no Enem, por exemplo, né? Muitos alunos do ensino médio também seguem o meu canal. A questão diz: o aspecto central da economia feudal eram as relações de trabalho conhecidas pelo nome de servidão. O servo era o trabalhador típico da época. Ele tinha direito a um lote ou parcela, um manso, de terra para o seu sustento, em troca da obrigação de trabalhar nos domínios do senhor. Essa prestação de trabalho, gratuita e obrigatória, era conhecida como corveia. Além da corveia, o servo era obrigado a pagar várias outras taxas e impostos. Assinale a alternativa que corresponde à chevagem. Veja, o texto está tratando da Idade Média enquanto um período marcado pelo estabelecimento de relações entre os homens. Existem relações, por exemplo, eh, horizontais na Idade Média, então a relação de suzerania e vassalagem, né, em que é uma relação entre nobres, em que um nobre cede um feudo, que geralmente, nem sempre, mas geralmente é um pedaço de terra a um outro nobre, né? Esse outro nobre é chamado de vassalo, que cede a terra é suzerano. Não vou explicar a relação de suzerania neste vídeo, mas tem um vídeo no canal aqui, vocês procurem, que explica em detalhes o que era a relação de suzerania e vassalagem. Mas, enfim, era uma relação horizontal entre pessoas de um mesmo grupo social, que eram os nobres. Mas existiam também relações verticais, ou seja, pessoas que estão em grupos sociais distintos, né? Era o caso, por exemplo, da servidão. O servo ele trabalha, né, no feudo que pertence ao senhor feudal, na terra, no latifúndio que pertence ao senhor feudal, e ele paga ao senhor feudal uma série de impostos. Então, por exemplo, quando ele vai se casar, ele precisa pagar imposto. Quando ele precisa usar algum instrumento do feudo que pertence ao senhor feudal, ele paga imposto, é a corveia que a questão citou. Quer dizer, esse para usar instrumentos é chamada banalidades. A corveia é quando ele eh, dedica uma parte da sua semana, uma parte do seu mês a trabalhar de graça, né, para o senhor feudal. Enfim, existem várias formas de impostos medievais. O imposto chevage, nós vamos ver nas alternativas a seguir. A letra A diz o seguinte: taxa para conseguir licença para casar. Isso não é a chevagem. Isso, na verdade, é um imposto que nós chamamos de faux mariage. Essa palavra vem do latim faux mariage. Mariage é casamento, né? Era o tipo de imposto que o servo pagava quando ele ia se casar ali dentro, né, do território do feudo que pertence ao senhor feudal. Então não era a chevagem. A letra A era chamada faux mariage. Letra B. Taxa paga para garantir a hereditariedade do dote. Não era também a chevagem. Isso muita gente chama de RIO. Em francês é RIO, era um imposto HERIOT, né? Um imposto que geralmente era pagado para que quando o servo morresse, aquele lote ali continuasse eh,
vivendo os seus filhos, né, os seus descendentes, que também iriam construir as suas famílias ali naquele local. Era chamada RO. C. Taxa anual. Vocês também podem encontrar com outros nomes, né? C. Taxa anual paga pelo servo que caracterizava sua dependência ao senhor feudal. Isso era a chevage. Chevage era um imposto, lembrando que imposto na Idade Média nem sempre é pago com dinheiro, gente. O dinheiro não é muito usado, dinheiro em espécie, né? Na Idade Média, geralmente eram grãos, enfim, parte da produção todos os anos para garantir que o servo e sua família permanecessem ali naquele feudo, era paga a chamada servagem, era uma taxa anual para que o servo e sua família continuassem ali. Letra D, taxa paga para o uso do moinho e do forno e de pontes e de outras coisas que pertenciam ao senhor feudal, era a chamada banalidades, né? Era um imposto conhecido como banalidades. né? Então, esses são alguns dos principais impostos que o servo pagava ao senhor feudal. O servo só pagava impostos ao senhor feudal? Não. Também pagava o chamado tostão de Pedro, que era uma taxa, né, de impostos paga à igreja. Mais ou menos o que nós chamaríamos de dízimos, né? Então, não sei se categorizaria-se bem como imposto, mas era uma taxa paga também à igreja, o chamado tostão de Pedro. Enfim, o servo pagava vários e vários impostos, né? Tinha uma vida que não era tão interessante. Mas a chevagem está bem caracterizada na letra C de cachorro. Taxa anual paga pelo servo que caracterizava sua dependência ao senhor feudal. Vamos à próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: qual foi o impacto da coroação de Carlos Magno como imperador em 800 depois de Cristo? Veja, quando o Império Romano caiu, vamos dizer esse termo caiu, ele é um pouco criticado pela historiografia, né, mas é, acabou, né, o Império Romano Ocidental acabou em 476 depois de Cristo. Vários povos germanos, chamados entre aspas de bárbaros, dominam várias regiões do antigo Império Romano Ocidental. Uma dessas regiões é a região da Gália, que é dominada pelos francos. Os francos estabelecem ali um reino na região da Gália, o reino dos francos, com algumas dinastias, né? A primeira foi a dinastia merovingia, enfim, depois vem a dinastia carolíngia, de Carlos Magno, por exemplo. E Carlos Magno, ele é figura muito importante porque ele intensifica a relação que já existia antes, né, do Império Carolíngio, durante o Reino dos Francos, com a Igreja Católica. Há uma extrema aliança entre o Reino dos Francos e depois, quando se expande mais, né, passa a se chamar Império Carolíngio, com a Igreja Católica, numa relação em que a Igreja Católica apoia o Império, enquanto que o Império, na medida em que se expande, transforma em católicos os povos que vai conquistando. Carlos Magno ele ficou conhecido por querer ser o novo imperador de Roma, né, naquele contexto que já estava muito distante historicamente do fim do Império Romano Ocidental, que foi no século V. Né? Então, nessa aliança, e lembrando que a partir do Edito de Tessalônica, né, no século IV, o catolicismo já era a religião oficial do Império Romano, então, séculos depois, né, do fim do Império Romano Ocidental, chega uma outra pessoa, Carlos Magno, agora com o objetivo de meio que reerguer o Império Romano Ocidental e tinha como grande parceira nessa empreitada a Igreja Católica. Né? Então, o que mais costuma cair sobre o governo de Carlos Magno é essa aliança que ele teve com a Igreja Católica. Né? Também costuma cair sobre chamado Renascimento Carolíngio, né? Foi um momento durante o governo dele em que ele criou escolas episcopais para os padres estudarem, né? Escolas palatinas, onde pessoas da nobreza estudariam, houve um desenvolvimento das artes, da literatura e etc. Mas eu acho que o que mais costuma cair mesmo sobre o Império Carolíngio é essa relação que havia de eh, dizer assim, apoio mútuo com a Igreja Católica. Então, letra A, coroação de Carlos Magno marca o início do Império Bizantino?
Não, o Império Bizantino, gente, já existia desde o século V. Era a parte oriental do Império Romano que não caiu. A que caiu foi a parte ocidental. A parte oriental continuou viva, né, com capital em Constantinopla, e deu origem ao que os historiadores depois vão chamar de Império Bizantino. Então não marca o início não do Império Bizantino, já que o Império Bizantino, chamado assim posteriormente, né, já existia desde o século V. Letra B. Representa a restauração do título de imperador do Ocidente, simbolizando a continuidade com o Império Romano. Essa, pessoal, é a alternativa correta, né? Essa ideia de que Carlos Magno queria renascer com o Império Romano, ela é totalmente correta, inclusive conquistando regiões que pertenciam ao Império Romano numa estratégia de tentar reerguer pelo menos a parte ocidental do Império que tinha caído no século V, finalmente, e fazia isso com o apoio da Igreja Católica, certo? Então a alternativa B é a alternativa correta. Por que que as outras estão erradas? Letra C. Estabelece a independência do Império Carolíngio em relação ao Império Bizantino. O Império Bizantino não dominava o Império Carolíngio para que o Império Carolíngio fizesse essa independência. Então, essa alternativa não faz sentido. Letra D. Leva à unificação imediata de todos os territórios cristãos sob seu domínio. Por mais que Carlos Magno tenha conquistado muitos territórios cristãos e unificado esses territórios, transformado povos que não eram cristãos ainda, eram ainda politeístas em cristãos e etc., não houve uma unificação, muito menos imediata, de todos os territórios cristãos. Então, essa alternativa não faz sentido nenhum. Né? Mesmo porque, se a gente pensar o Império Bizantino, por exemplo, era cristão lá no Oriente. Só não era cristão católico, era cristão ortodoxo a partir do cisma do Oriente, em 1054, século XI, né? Nessa época de Carlos Magno, ainda era católico, não havia ainda, né, essa igreja ortodoxa lá no Oriente, e não foi unificada ao Império Carolíngio. Então, essa alternativa está errada. Letra E. Resulta em um conflito direto com o Papa e a Igreja de Roma. Totalmente errada essa alternativa, na medida em que a grande aliada de Carlos Magno foi justamente a Igreja Católica. Inclusive, quem fez a coroação de Carlos Magno no ano 800 foi o próprio Papa, mostrando simbolicamente que a Igreja estava com ele nessa busca por reerguer o Império Romano outra vez sobre a figura de Carlos Magno. Vamos à próxima questão. Questão 3 diz: do século XI depois de Cristo, conquista de Jerusalém pelos turcos, ao século XII depois de Cristo, a queda de João d'Acre, última fortaleza cristã na Baixa Idade Média, houve o fenômeno das cruzadas. Um período marcante na história europeia, a propagação das cruzadas foram movido por inúmeras causas, dentre as quais se destacam. Perceba, o que foram as cruzadas de maneira geral? Foram expedições militares organizadas pela nobreza europeia com o apoio da Igreja Católica e que tinham, vamos dizer assim, sob um primeiro plano, o objetivo de reconquistar para os cristãos a cidade de Jerusalém que estava sob o domínio muçulmano. Então, lá no século XI, final do século XI, o Papa Urbano ele convoca a primeira cruzada, enfim, foram várias tentativas de expulsão desses muçulmanos de Jerusalém e retomada dessa cidade para o mundo cristão. Esse era o objetivo, assim, em primeiro plano. Mas as cruzadas tiveram muitos outros objetivos, entre os quais se destacam, por exemplo, uma busca da nobreza europeia por mais terras, visto que durante a Idade Média, gente, só quem recebia a herança era o primogênito. Então, os outros nobres eles ficavam sem terras, iam ter que buscar outras coisas. E muitos se transformavam em militares, em pessoas enfim, que trabalhavam com guerras, né? E um dos objetivos das cruzadas era justamente dominar mais regiões no Oriente Médio, com o objetivo de ter mais terras para essa nobreza europeia. Um outro objetivo era expandir comércio de muitas cidades europeias que estavam se destacando bastante nesse contexto, principalmente cidades da Península Itálica, como Gênova, Veneza, né? O comércio
era muito forte naquela baixa Idade Média dentro dessas cidades. Ah, mas na Idade Média não havia tanto comércio. Nós estamos falando aqui, gente, da baixa Idade Média, em um momento de renascimento comercial, em que algumas cidades se destacam nesse sentido, né? Então, o fato de fazer expedições para o Oriente fazia com que também levasse produtos, trouxessem produtos, ou seja, há uma intensificação do comércio entre Ocidente e Oriente com as cruzadas. Por mais que o tanto de intensificação, vamos dizer assim, não tenha sido tão grande para alguns historiadores, como por exemplo Jacques Legoff, né, em seu livro A Idade Média e o Dinheiro, ele critica um pouco essa história de associar sempre as cruzadas a um aumento no comércio entre europeus e eh, orientais, né, vamos dizer assim, mas nos livros didáticos essa relação existe, né, isso aparece nas questões de concursos, enfim, né. Então, isso foram as cruzadas, algumas das suas causas. Letra A. A motivação econômica das cidades comerciais que tinham como meta principal expandir suas transações mercantis, comerciais? Correto. Eu acabei de dizer que uma das causas das cruzadas foi justamente isso, né? Cidades como Gênova, como Veneza, que queriam expandir as suas zonas de dominação comercial, né, Pisa, né, fizeram uso dessas expedições para o Oriente com o objetivo de levar produtos, trazer produtos, chamadas especiarias, né, que depois vão ser muito presentes nas grandes navegações. A questão B, a letra B diz o seguinte: o combate à influência do pensamento teológico e filosófico de São Tomás de Aquino, usado para a conversão dos muçulmanos ao cristianismo. Na verdade, as cruzadas não queriam combater o pensamento teológico de São Tomás de Aquino, a chamada escolástica, né? Na Baixa Idade Média, esse pensamento foi muito comum na Igreja Católica, misturava o pensamento católico com a filosofia grega, enfim, mas não foi combatido pela igreja. Na verdade, foi reforçado pela igreja nas universidades que começaram a surgir na Baixa Idade Média. Letra C. O combate à influência do pensamento teológico e filosófico de Santo Agostinho, nada a ver. Santo Agostinho foi um filósofo, né, da primeira metade, fina, fim da antiguidade, né, e ele foi muito lido, muito debatido. Fim da antiguidade, início da Idade Média, mas não foi combatido, né, pelas cruzadas. As cruzadas não tinham essa vontade de combater o pensamento de Santo Agostinho. Na verdade, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são os grandes nomes da filosofia medieval. Santo Agostinho na primeira metade da Idade Média, São Tomás de Aquino na baixa Idade Média. Letra D. A conciliação entre o pensamento de Agostinho como o pensamento dos filósofos árabes Averroes e Beócio não tem nada a ver. Não era o objetivo das cruzadas fazer conciliação entre pensamentos de filósofos cristãos e filósofos muçulmanos. Na verdade, a principal, vamos dizer assim, o principal objetivo das cruzadas era realmente reconquistar das mãos dos muçulmanos a cidade de Jerusalém, mas aí também houve, e essa questão cobrou isso, muitas questões também de ordem econômica, expansão do comércio europeu, conquista de novas terras, etc, etc. No final, acabou que as cruzadas nem conseguiram mesmo conquistar Jerusalém de volta para os cristãos, mas é, houve um grande aumento do comércio entre Oriente e Ocidente. Quarta questão diz: a Idade Média é marcada por grandes transformações no cenário cultural e histórico. Nesse sentido, relacione os conceitos apresentados a seguir com suas respectivas características e assinale a alternativa com a correspondência correta. 1. O cisma do Ocidente. Veja, nós conhecemos muito o chamado cisma do Oriente, que é em 1054, quando a Igreja Católica Apostólica Romana se divide em Igreja Católica Apostólica Romana e surge a Igreja Ortodoxa Grega, que ficava com sede em Constantinopla. Nós não vamos entrar nesses assuntos, mas enfim, existe a divisão da Igreja em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega, né, que não segue o Papa, né? Mas existe também o chamado cisma do Ocidente,
foi quando, lá no século XIV, por questões de disputas entre famílias europeias para ver quem seria o Papa, onde seria o papado, né, onde o Papa estivesse, eh, daria mais prestígio à região, vamos dizer assim. E naquele contexto, famílias políticas de Avignon, na França, fizeram com que, a partir do seu grande poder político, pressão política, o papado fosse transferido de Roma para a cidade de Avignon, na França. Então, o papado passou a ser lá. Em Roma, eles não gostaram nada disso, evidentemente. As famílias políticas também de Roma não gostaram dessa ideia de que agora o papado não era mais em Roma, mas era em uma outra cidade. Com o passar do tempo, eles elegeram um papa lá, colocaram papa em Roma, né, que passou a ser o papa, vamos dizer assim, e aquele papa de Avignon passou a ser visto meio que como um chamado antipapa. É o papa que não seria, entre aspas, legítimo, já que a sede da Igreja Católica era em Roma, né, tradicionalmente. Então, o cisma do Ocidente foi quando houve essa disputa, né, depois isso é restaurado, o papa fica sempre em Roma mesmo. Né? Foi uma disputa, um momento da Igreja em que houve meio que dois papas disputando o poder. O feudalismo foi o regime político, econômico, social que vigorou na Idade Média, um regime que havia uma grande dependência entre os homens em relações verticais, como eu disse, servidão, mas também horizontais, como suzerania e vassalagem. A terra era a principal fonte de riqueza, a economia não era muito monetarizada, enfim, nós conhecemos muito bem o que foi o feudalismo. E a Inquisição foi uma instituição medieval que teve também muita atuação depois de reerguida na Idade Moderna, que perseguia pessoas e grupos considerados hereges, ou seja, contrários ou que defendiam ideias que não estavam de acordo com os dogmas da Igreja Católica. O A diz: sistema baseado na relação entre vassalagem e suzerania. Bem, nós podemos dizer que aí seja o 2, né, o feudalismo. B. Conflito entre autoridades religiosas e a crescente influência das monarquias, aí só pode ser o cisma do Ocidente. Porque essas famílias políticas que comandavam essas monarquias, por exemplo, na França, fizeram com que fosse lá para início o papado, a autoridade em Roma não gostou, e aí se sucede isso tudo que eu já expliquei para vocês. Letra C. Processo que investigava e erradicava heresias usando métodos de tortura e julgamento. Essa é simples, só pode ser a Inquisição, né? Então, a alternativa correta só pode ser, deixa eu ver, deixa eu ver, cisma do Ocidente. Só pode ser é, B, não é? Então só pode ser a letra A, B, C e D. A, letra E, porque aqui não está aparecendo para mim a letra E, por conta de uma tarjazinha que fica cobrindo o slide. Por isso que eu não estava encontrando. Mas letra E só pode ser a letra E, a alternativa correta. Vamos à próxima questão. A quinta questão diz: outro interessante exemplo temos nos reis, históricos ou míticos, que teriam desaparecido sem morrer e que retornariam quando seus povos deles precisassem. A crença nesses monarcas messiânicos e milenaristas tanto podia legitimar seus sucessores quanto servir de contestação ao governante do momento. Henrique II da Inglaterra, por exemplo, procurou justificar sua pretensão sobre Gales, Irlanda e Escócia, associando sua dinastia de origem estrangeira a Arthur, mítico rei dos bretões. Como se acreditava que um dia Arthur voltaria da ilha de Avalon para pessoalmente governar a Grã-Bretanha, quando em 1554 Filipe II da Espanha casou-se com Maria Tudor, precisou solenemente jurar que renunciaria ao trono inglês se Arthur o reivindicasse. Bem, claramente a questão está fazendo uma associação entre tentativa de legitimação do poder político é, a partir da associação de reis com personagens míticos da história daquele país. Né? Isso foi muito comum ao longo da história. O texto foca em Rei Arthur, né? O Arthur
foi um personagem provavelmente mitológico que de origem bretã, que teria comandado, né, as tropas bretãs contra a invasão dos saxões no final do século V, início do século VI. E ficou conhecido, né, seus cavaleiros, na famosa tábua redonda e por aí vai. O excerto exemplifica alternativas. Letra A. A associação entre cotidiano e religiosidade, veja, o texto não faz essa associação entre vida cotidiana e religiosidade. Nós não estamos tratando aqui de religião, nós estamos tratando aqui de política, de justificação do poder político de um rei a partir da sua associação figuras mitológicas de aquele país. Né? Letra B. A conexão existente entre povo, nação e Estado. Percebam, a ideia de Estado Nacional, os padrões que nós conhecemos hoje, ela não é medieval, ela é do século XIX. Ela demora muito tempo para se construir. Né? Então, a letra B não está correta. Na Idade Média não havia essa história de Estado, nação, de povo que está associado ao seu Estado-nação. Na verdade, as relações elas eram muito mais entre os homens, entre uma relação de suzerania e vassalagem, uma relação de estamento, clero, nobreza, enfim, camponeses. Não havia muito a associação que nós chamamos, a partir do século XIX, de Estado-nação. Letra C. A inexistência da noção de propriedade privada de capital. Essa questão não tem nada a ver com questões econômicas, pessoal. Não está falando aí, por exemplo, de propriedade privada, propriedade que não é privada. Nós estamos tratando de questões não econômicas, mas questões políticas. Letra D. O antagonismo entre o natural e o cultural. Mais uma vez, nós não estamos tratando de nada do aspecto cultural, mas do aspecto político. Letra E. Relações entre política e o imaginário. Alternativa correta, ou seja, a, a ideia do rei Henrique II de legitimar-se no poder, associando-se a figuras do imaginário popular, como o rei Arthur, né, que teria sido um dos primeiros a defender o povo ali da Grã-Bretanha contra invasões estrangeiras. Então, a alternativa correta só pode ser a letra E. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem se querem mais vídeos como este, né, respondendo a questões de concurso, outros tipos de questões. Se querem mais vídeos, né, sobre um determinado tema específico, se querem questões que envolvam, sei lá, história medieval, história antiga, história moderna no mesmo vídeo, história do Brasil, comentem aí abaixo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Muito obrigado por chegarem até aqui e até a próxima.